Abre sua Bíblia comigo no livro na segunda carta aos Coríntios. É a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12. Essa é uma passagem bem conhecida, uma passagem que a gente já conhece ela até de cor, mas eu creio que o Senhor tem algo para nós especificamente hoje, nessa palavra, amém? Então, mesmo que você já conhece, já ouviu, já até pregou sobre isso, aproveita, ouça o que o Senhor está renovando na palavra hoje, para a sua vida. Pelo menos comigo falou bastante. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar na minha fraqueza, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições. Sofro por Cristo, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O apóstolo Paulo, todas as cartas dele, você vai ver que ele sempre começa e termina saudando a igreja com a graça de Deus. Se tem alguém que é referência para a gente aprender e estudar, se tem alguém que é referência para nós sobre graça de Deus, é o apóstolo Paulo. É muito difícil pregar sobre graça de Deus sem citar o apóstolo Paulo. E essa carta, a segunda carta aos Coríntios especificamente, o apóstolo Paulo, ele fala de uma forma diferente nessa carta. Se você ler todas as cartas do apóstolo Paulo, que é uma leitura muito interessante, você fazer um propósito de leitura bíblica, ler todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que nessa segunda carta, o apóstolo Paulo prega tão bem como ele sempre pregou, mas ele abre o coração dele. Ele fala da intimidade dele, fala dos sentimentos pessoais dele, ele rasga o coração dele nessa carta. E aqui fala sobre os espinhos na carne, e eu creio que o Senhor tem algo para ministrar sobre nós nessa noite, amém? Fecha seus olhos então. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a Bíblia é só em si, é só um livro, mas que a revelação do Espírito Santo que está dentro dela, Senhor, traz vida para todos nós, traz transformação, traz cura, traz libertação, faz mudanças nas nossas vidas, dá sentido para as nossas vidas, Pai. Nós pedimos, Senhor, e nós saímos dos nossos lares e viemos até aqui, Senhor. Não foi para ver alguém pregar, Senhor, nós só saímos de casa para vir até aqui, Pai, para sermos ministrados pela Tua palavra, Pai. Eu vim aqui para ser ministrado pela Tua palavra, Senhor, ser ministrado, adorar o Senhor, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito encontre dentro de nós espaço, Pai, para que a Tua palavra possa crescer, que a Tua palavra possa causar efeito, Senhor. Tira de nós, papai, aquele conhecimento humano que faz com que nós já saibamos tudo sobre a palavra ou sobre a Bíblia, Senhor. Tira de nós essa arrogância, Senhor, e nos torna, como diz
a tua palavra, Senhor, que nós sejamos carne mole, Senhor, onde o Senhor possa mexer, onde o Senhor possa trabalhar, que nós possamos permitir o teu Espírito Santo ministrar em nós e nos transformar, Senhor, através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, que nós tenhamos nessa noite uma experiência com a tua graça, Pai. Que nós tenhamos, Senhor, uma ministração da tua graça, uma ministração de renovo espiritual, Senhor. O renovo, Senhor, da alma, papai, e às vezes abatida, que nós possamos ser renovados, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pelo poder do teu Espírito. Faz conforme o Senhor quer fazer nessa noite, Pai, mas nós pedimos que haja aqui a tua presença, de forma sobrenatural, Pai. Nós oramos entregando ao Senhor esse momento de ministração da tua palavra, Senhor, como todo esse culto, em nome de Jesus, aleluia. O apóstolo Paulo fala de espinhos na carne. Espinhos na carne é subjetivo, pode significar muita coisa, pode significar enfermidades, depressão, ansiedade, opressão demoníaca. Os desejos carnais fazem parte dos espinhos na carne, a tentação, oposição no meio em que você vive, tantas coisas podem significar esse espinho na carne que o apóstolo Paulo disse. No verso 10 ele dá até uma dica, que é como nós lemos aqui no verso 10, ele diz: por isso eu aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições, aflições, eu sofro por Cristo. Tudo isso faz parte, é um resumo do que o apóstolo Paulo está querendo dizer sobre espinho na carne. Ninguém sabe exatamente qual era o espinho na carne que afligia o apóstolo Paulo. Especificamente, talvez a igreja de Coríntio sabia, mas nós podemos só imaginar o que era. A questão é que, nesse contexto, o apóstolo Paulo ele se sentia esbofeteado, como diz em outra versão, esbofeteado todos os dias. Eu vou ler até em outra versão, vou pedir para o Renatinho, coloca para a gente aí na Almeida corrigida, por favor. Projeta ela aqui para a gente ler junto. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Coloca do verso 7, Renatão, por favor. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me a resposta de Deus para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo se sentia apanhando todos os dias, ele se sentia esbofeteado todos os dias por esse espinho na carne. Era uma situação terrível que Paulo enfrentava todos os dias, quando ele abre o coração dele aqui com a igreja de Corinto. Você já se sentiu assim? Já se sentiu assim, apanhando todos os dias, sem motivação, não tem ninguém te batendo fisicamente, mas alguma coisa, alguma situação, algum contexto da vida, algo te faz se sentir desmotivado, vazio, frio, e é difícil levantar da cama, é difícil acordar, é difícil sair da cama. Às vezes, eu passei por momentos na minha vida em que eu ficava torcendo para que não amanhecesse,
ou para que demorasse para amanhecer, porque eu sabia o que eu teria que enfrentar durante aquele dia. É mais ou menos assim que o apóstolo Paulo estava se sentindo, esbofeteado todos os dias. E aí o Paulo clama por socorro, porque ele conhecia a palavra, e ele sabia o que diz a palavra: clama a mim, responder-te-ei, que o Senhor é o nosso socorro bem presente no tempo de angústia. Então, ele estava vivendo uma angústia terrível, então eu vou clamar ao Senhor, e ele foi lá e clamou ao Senhor, e por 3 vezes, como ele disse, e aí veio a resposta do Senhor. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo, um homem de Deus como esse, a vida dele era 100% para o Senhor, não tinha nada dele, ele não guardou nada dele para ele, era 100% dele, era para o Senhor. Às vezes nós que não damos 100% para Deus, damos uma pequena parte das nossas vidas para o Senhor. A gente já imagina que nós somos boas pessoas, que nós merecemos as bênçãos, e se Deus não der a bênção, a gente fica bravo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, sendo quem ele era, depois de clamar, sendo atormentado por um espinho na carne. Eu fico imaginando a expectativa dele, da resposta de Deus. Com certeza vai aparecer um anjo aqui, como aquele que destruiu a cadeia, quando eu estava cantando lá com Silas, destruiu tudo, e ainda se converteu o soldado e todo mundo. Com certeza Deus vai mandar aqui um anjo muito poderoso, e vai quebrar tudo aqui, e esses demônios me atormentando vão embora, e esse tormento vai acabar. Provavelmente, a Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando o apóstolo Paulo orando, e nessa expectativa do milagre que Deus ia fazer na vida dele, porque aquele demônio estava abusando da boa vontade dele. E aí vem a resposta de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Difícil, né? Imagina o coração do Paulo, como é que ficou. O meu ia ficar ali muito bravo, ficar muito bravo com Deus. Provavelmente ia falar: sai para lá, Satanás, você está falando besteira aqui, você está querendo roubar minha fé. Eu esperando um milagre de bênção, e o Senhor fala: filho, a minha graça é o suficiente, é o que você precisa agora. Continua assim, vai continuar com esse tormento, vai continuar com esse espírito, vai continuar com essa situação que você está vivendo, porque a minha graça é suficiente para você. E essa frase de Deus, essa resposta de Deus em uma frase: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu creio que é o que o Senhor quer ministrar sobre nós hoje, em 3 pontos. Primeiro, por que Paulo não ficou bravo com essa resposta? Por que Paulo contou isso aos Coríntios, aquela igreja, como uma grande bênção? Paulo não contou essa situação pedindo para eles: ô irmãos, orem por mim, porque eu não aguento mais esse tormento, isso está muito difícil, e Deus me disse que não vai tirar não, Deus disse que vai continuar, e eu não aguento mais isso, orem por mim, me ajudem em oração. Não, ele estava ali ensinando a igreja a dinâmica do reino, a forma como Deus age nas nossas vidas. Ele não estava reclamando, ele estava só dizendo para aquela igreja que isso que aconteceu com ele, essa resposta de Deus para ele, pode ser a resposta também para cada um de nós. E aí, por que Paulo não ficou bravo? Provavelmente porque Paulo sabia que ele não é forte, que ele não tem capacidade de mudar nada, ele é apenas, que ele entregou a vida dele para Cristo, e que ele vive da graça de Cristo e depende da graça de Cristo. Então a primeira lição, queridos, é que você e eu, nós precisamos entender. Nós já sabemos tudo isso que eu vou dizer aqui intelectualmente, nós já sabemos no cérebro, até pregamos e falamos isso, só falta agora a gente praticar, só falta agora isso ter uma revelação no nosso espírito sobre tudo isso,
que nós, primeiro, não somos fortes. Você não é forte. Você não será forte, nunca. E pare de tentar ser forte. Essa força humana que nós queremos resolver as coisas, que nós queremos enfrentar as situações, elas só nos levam a derrotas, elas só nos levam a ansiedade, desespero, medo, a se afundar nos problemas. Às vezes nós estamos passando por situações complicadas nas nossas vidas, em alguma área, e nós nos achamos fortes o suficiente para resolver aquilo, pela nossa própria força humana. E aí a gente acaba fazendo o seguinte: nós criamos mecanismos de defesa dentro de nós, e então, se eu estou passando por um problema no meu casamento, então eu vou fazer o seguinte: eu tranco a porta do casamento, para as minhas emoções, para os meus sentimentos, para a minha cabeça, isso não vai me incomodar. E se eu tenho um problema no trabalho, um problema financeiro, eu tranco a porta, e aquilo não vai me incomodar, e eu vou trancando as portas das coisas que me trazem situações controversas e problemas, coisas que não me agradam, e eu vou me isolando, e esse isolamento, em algum momento vai me derrubar. Aquele problema do casamento não derrubou, aquele problema financeiro não derrubou, mas esse isolamento, ele acaba me derrubando. E eu mudo de cidade, mudo de casa, mudo de igreja, mudo de esposa, mudo de qualquer coisa, e não adianta, queridos. Nós não temos força em nós mesmos, nós não somos fortes em nós mesmos. Nós podemos, alguns de nós aguentam talvez um pouco mais de tempo, outros aguentam talvez um pouco menos de tempo, mas em algum momento, pela nossa própria força, nós caímos. O apóstolo Paulo ele não estava firmado na própria força dele, ele dependia absolutamente da graça de Deus, dependia absolutamente do agir de Deus, fosse coisa boa ou fosse coisa ruim, fosse conquista ou fosse derrota, não importa. Ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver na pobreza, posso viver na riqueza, posso viver em qualquer circunstância. Isso mostra o caráter do Paulo, a conversão do Paulo, a dependência do Paulo da graça de Deus, da ação de Deus e do poder de Deus. Eu já fui muito tempo da minha vida agitado e muito fazer, e obstinado e imediatista, queria as coisas rápido e ativista, e eu sempre, boa parte da minha vida foi assim, acho que talvez até há pouco tempo atrás, e resolvi os problemas e fazia de tudo para que nada me abalasse, e qualquer porta que vinha tentar me afligir, eu trancava ela e fazia como eu estou dizendo, e não deixava ela afligir, até que, como diz o rei Davi, eu não lembro agora qual é o salmo, mas tem um salmo que o rei Davi fala que é tremendo, que ele diz assim: na minha prosperidade, eu me achava invencível, mas o Senhor virou o seu rosto para mim, e eu caí. Nós dependemos da graça de Deus, queridos, nós dependemos do amor de Deus, nós dependemos da boa mão de Deus sobre nós, nós dependemos do Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Essas situações que esses mecanismos que nós criamos, eles nos trazem sensação de força. Nós achamos que somos fortes, é uma sensação de força e não uma força. É uma sensação, porque isso acaba. E o que é pior, essa sensação de força, ela trabalha o nosso orgulho e nos faz acreditar no poder humano. As coisas da minha vida pessoal que permaneceram até hoje foram as coisas que vieram para minha mão pela graça de Deus. As bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores. As coisas que eu fiz por obstinação, por força própria, e que eu me concentrei em energia, e tudo isso, essa coisa toda que a gente ouve por aí,
todas ruíram, todas acabaram. E isso parece até ser injusto quando a gente está vivendo tudo isso. Mas quando a gente se depara com o amor, com a graça de Deus e diante dele, a gente entende que Deus tem um amor tão grande por nós, que ele consegue nos fazer até chegar ao ponto de perder, se for preciso, para corrigir o nosso caminho. Deus é bom, queridos, Deus é bom, Ele é perfeito em tudo que faz. Nós precisamos crescer e construir, e fazer muita coisa, na dependência da graça de Deus. Precisamos sim fazer bastante coisa, construir muito, edificar, usar tudo o que Deus nos deu, na dependência do Espírito Santo, na dependência da graça de Deus, como o apóstolo Paulo fazia. O que a gente acha, o que nós achamos que somos bons, aquela coisa que a gente fala assim, nisso aqui eu sou bom. Como a gente junta os amigos, não é meu caso porque eu sou péssimo do futebol, mas quando a gente junta os amigos para jogar bola, sempre tem aquele que fala assim, deixa comigo, eu sou bom nisso. Geralmente esse é o cara que vai atrapalhar bastante, vai ficar gritando no meio do campo, não vai fazer nada. E nós fazemos isso também. Áreas das nossas vidas, alguma área específica que realmente a gente tem alguma capacidade, é um perigo, porque ela tende a nos levar a não depender do poder de Deus, ela tende a nos fazer a acreditar que nós somos capazes suficiente para fazer aquilo. E até vamos fazendo sim, porque nós temos força, temos inteligência, a gente vai construindo, até que chega uma hora que qualquer controvérsia que aconteça naquilo, qualquer situação que não nos agrade naquela área, nos desmonta, nos desmorona, e aí a gente vai ter que passar pelo processo de entregar aquela área também para Deus. E eu gostaria que nessa noite você tirasse o peso dos seus ombros, do que você está carregando, as coisas que você está carregando na sua força. É comum a gente ver pessoas no trabalho, no casamento, no ministério, na vida financeira, carregando um fardo pesado, tentando levar, porque eu preciso, a minha família, o meu filho está longe dos caminhos do Senhor, meu marido ou minha esposa, ou é a minha vida financeira, é isso e aquilo, meu casamento não está bem, ou sei lá, tantas áreas da vida, gente. E isso a gente carrega no nosso braço, a gente carrega na força, a gente sofre com isso. O apóstolo Paulo não estava sofrendo com esse espinho na carne, que ele comparou a um mensageiro de Satanás do lado dele todo dia. Ele não carregou esse peso nas mãos dele, nos ombros dele. Ele conduziu isso pela graça de Deus. Eu quero te convidar agora, antes da gente prosseguir, eu queria que você fechasse seus olhos agora, e que você colocasse agora, diante do Senhor, qual é o peso que você está carregando hoje na sua vida? O que tem afligido você? O que está te deixando preocupado? O que toma sua cabeça, seus pensamentos, seus sentimentos? O que está pesando nos seus ombros? Porque isso que está pesando, se você carregar isso pela sua força, se você tentar carregar isso, isso vai chegar à exaustão na tua vida. Vai chegar uma hora que você não aguenta mais carregar. E o Senhor quer te ensinar, e quer me ensinar nessa noite a carregar como o apóstolo Paulo, as circunstâncias, os medos, as aflições, o futuro, carregar isso pela graça de Deus. Há um Deus no controle da tua vida. Há um Deus no controle de todas as coisas. Você entregou sua vida para Jesus Cristo. Você não entregou sua vida a um pastor humano. Você não entregou sua vida a uma denominação religiosa, uma igreja. Você entregou sua vida a Jesus Cristo.
Ele comprou a sua alma para que você seja eternamente salvo. Quando Ele comprou tudo. Ele comprou a sua vida com sangue e pagou um alto preço. E comprou também todos os desafios da sua vida. Ele comprou também todos os planos que Ele tem para a tua vida. Ele comprou esses problemas que você está vivendo hoje. Nada disso é seu, é tudo dele. E o Senhor quer tirar esse peso dos seus ombros e te fazer olhar para a graça e para o amor dele, porque Ele quer falar com você. O Espírito Santo quer alcançar o seu coração, Ele quer falar com a tua alma, Ele quer te renovar as suas forças, mas a sua cabeça está focada nessa coisa, nesse problema, nessa situação, te deixando aflito, nervoso, triste, às vezes murmurando. E o Espírito Santo de Deus quer arrancar isso de você, para que você tenha ouvidos livres para ouvir, como o apóstolo Paulo era com Deus. Então, seja o que for que está pegando no seu coração, seja o que for que está pesando nos seus ombros agora, entrega isso ao Senhor agora, entrega para Ele. Faz a sua oração aí, onde você está mesmo, e entrega isso para Ele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, que venham aqui, Senhor, agora em nome de Jesus. Que haja ministração do teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Nós não queremos, Senhor, ser ministrados aqui, Senhor, apenas por uma pregação, Senhor, ou por alguma coisa de homens, Pai. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha, Pai. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece o que está pesando, o que está doendo, o que está nos esbofeteando todos os dias, o que está nos atormentando, Senhor. E nós queremos ficar livres disso, Pai. Nós queremos que isso seja arrancado de nós nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, que os nossos ouvidos sejam abertos, Pai, para ouvir, Senhor, o teu Espírito Santo falando no nosso coração. Nós queremos receber o teu renovo, Senhor, a alegria da salvação, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, sobre cada um de nós. Que a tua boa mão esteja sobre nós, que o teu Espírito Santo repouse sobre nós aqui, Pai, em nome de Jesus. Faz milagre, Senhor, o maior milagre, Senhor, em nome de Jesus, que nós recebermos a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, estarmos firmados na rocha, estarmos confiantes num Deus que é o nosso Deus, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor, que é o nosso supridor, um Deus que é presente todos os dias. Vem, Espírito de Deus, ministra, Senhor, nos nossos corações nessa noite, Pai. Nós queremos, Pai, verdadeiramente sair, Senhor, desse lugar livres, Pai, livres, Senhor. A nossa mente livre, Senhor, de opressão, de preocupação, de qualquer ação maligna. Nós queremos ter a nossa mente, os nossos olhos, Senhor, livres, olhando para as coisas do alto, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, livra-nos, Senhor, de todo o peso nos ombros. O teu poder venha sobre nós, Pai. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós reconhecemos agora, Pai, diante do Senhor, que nós somos fracos, Pai. Nós somos fracos, Senhor. Essas situações que nós estamos apresentando ao Senhor, nós reconhecemos que não temos força para carregá-las. Não temos força para carregá-las, Pai. Não podemos ir para adiante com isso. Nós entregamos esse peso nas tuas mãos agora, Senhor. Nós entregamos essa carga nas tuas mãos agora, Senhor. Traz em nome de Jesus o alívio, Pai. Traz o alento, Senhor. Traz o regozijo, Senhor. Traz a tua alegria, Pai. Traz o sorriso, Senhor, no rosto, Senhor, em nome de Jesus. Traz a leveza, Papai, na nossa alma, de quem anda, Senhor, assegurado pelo teu poder, pelo teu Espírito, de quem anda firmado na fé da tua palavra, Senhor.
Aleluia. Aleluia. Outro ponto, queridos, que eu creio que o Senhor quer trabalhar em nós, que nós também a gente já está cansado de saber e ouvir falar, é que a resposta pode ser de Deus para as nossas orações, elas podem ser sim e podem ser não, na mesma proporção. Em nenhum momento não existe uma promessa de Deus que diga que Ele vai responder sim para tudo, e que tudo que você fizer, Deus está de acordo, e que tudo que você fizer vai dar certo. Não existe isso na Bíblia. Deus pode dizer sim, e muitas vezes Ele diz sim, mas Ele também diz não. Ele também fala não. E aí é onde gera um grande problema para nós, porque nós queremos ser fortes em nós mesmos, e ficamos assustados, ficamos tristes, mesmo sabendo que Deus pode falar não, mesmo até pregando sobre isso, mas quando vem a resposta, na prática da operação, da dinâmica do reino, do nosso relacionamento com Deus, nesse momento, aí nós ficamos tristes, ficamos bravos com Deus, e a gente começa a julgar a Deus, porque nós dizemos, Deus não liga mais para mim, ou Deus está irado comigo, e aí a gente julga nós mesmos como muito bons, muito perfeitos, porque a gente fala, o que eu fiz de errado? A gente faz coisa errada todo dia, a gente peca e desagrada a Deus todos os dias, mas quando vem o não, a gente fala, o que eu fiz de errado, Senhor, para acontecer isso, para passar por isso? E na verdade, queridos, Deus não está irado com ninguém, Deus não está irado com você, nem comigo, Deus não está bravo, e muito menos Ele esqueceu de você ou de mim, Ele jamais vai esquecer de você ou de mim. Ele tem um amor tão profundo, nós não entendemos esse amor, porque nós confundimos o amor com um sentimento de sentir, a gente tem um amor pelo filho, tem um amor pela esposa, pelo marido, pela mãe, pelo pai, e a gente confunde esse amor com o amor de Deus, e não, proporcionalmente são extremos opostos, o amor que Deus tem por nós. O amor de Deus não é de sentimento, é de atitude. É atitude. Nós estávamos todos perdidos a caminho do inferno, e Ele deu o Filho dEle, doou o Filho dEle para morrer na cruz, e passar por tudo que nós sabemos que Ele passou, para que nós que não estávamos nem olhando e nem lembrando, nem sabíamos de Deus, para que nós fôssemos salvos. Esse é o amor de Deus. E nessa mesma proporção de amor, de salvação, Deus tem que agir nas nossas vidas às vezes e dizer não, para arrancar de nós o que está nos desviando do caminho dele. E Ele tem que dizer não para nós, porque Ele conhece o nosso futuro e nós não conhecemos. Nós não temos a menor ideia do que vai acontecer amanhã, no dia seguinte de hoje. A menor ideia. Quem pode garantir aqui o que vai acontecer na tua vida amanhã? A menor ideia nós temos. Deus conhece o seu amanhã, a sua segunda-feira, como daqui a 50 anos, Ele sabe exatamente o que vai acontecer. E com base nesse futuro, a nossa cabeça é focada no hoje. Senhor, eu quero isso hoje. Senhor, tira de mim. Como se o apóstolo Paulo não fosse quem é, ele poderia dizer, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim esse mensageiro de Satanás que está aqui me atormentando, porque ele queria a solução daquele momento que ele estava vivendo, do agora, do hoje. Mas Deus não estava olhando para o apóstolo Paulo hoje, agora, naquele momento. Deus estava olhando para o apóstolo Paulo no futuro, o que Deus estava formando nele. Às vezes você está passando por situações aí na sua vida em que você clama, não entende, fica triste e fica bravo com Deus por causa daquela situação que você está passando,
porque na sua cabeça é injusto, isso não faz sentido, porque Deus me abandonou, porque Deus permitiu, o que eu fiz de errado. E Deus está tão somente construindo você, porque Ele está olhando para o futuro, para o seu futuro, para onde Ele está te conduzindo, para a bênção que Ele está te conduzindo, para o caminho que Ele está te formando. A resposta de Deus pode ser sim e pode ser não, e se nós vivermos da graça de Deus, a gente vai ter capacidade de aceitar isso, sem choro, sem desespero, sem amargura, sem peso. E eu gostaria que você nessa noite tirasse também esse peso dos seus ombros, de pensar essas coisas que talvez em alguma área da tua vida não aconteceu um milagre ainda não veio o que eu estou esperando, já estou há tanto tempo orando, Senhor, eu já fiz jejum, já orei, já declarei, já fiz tudo. Deus não esqueceu das promessas que Ele tem para você, e Ele ouve todas as suas orações. Ele nunca te abandonou, jamais vai te deixar. Ele ouve cada palavra que sai da sua boca, muito além disso, Ele sabe o que está no seu coração. E cada promessa de Deus, e cada propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, no tempo dEle. Cada bênção que Deus tem para você, vai se cumprir na sua vida, no tempo dEle, pelo poder dEle, na graça dEle. Nós só temos que depender disso, nós só temos que acreditar nisso. Nós só temos que tirar esse peso dos ombros e descansar no Senhor, descansar no tempo de Deus. Você não está sendo dirigido por um homem muito poderoso, você não está sendo dirigido por um homem muito inteligente, você não está sendo conduzido por alguém em quem você tem dúvida se realmente vai cumprir o que disse ou não. Você está sendo dirigido por alguém perfeito, por um Deus soberano sobre todas as coisas. Alguém que nunca, jamais vai te abandonar. Alguém que não mente. Amém, queridos? E o terceiro ponto, que nós temos que aprender a usufruir da graça de Deus. Nós já sabemos isso também. Não é novidade para nós, mas nós não usufruímos da graça de Deus. Nós confundimos a graça de Deus com os momentos em que nós temos de adoração. Como nós estávamos aqui, não estava uma delícia? Quando a gente estava aqui adorando a Deus, não estava gostoso? Não é um ambiente delicioso? A presença de Deus em meio aos louvores, e a gente adorando a Deus, e a gente rompe as barreiras da razão, e é um grande momento, é uma delícia. Mas a graça de Deus é muito maior do que isso. A graça de Deus é para os momentos de dificuldade da tua vida. A graça de Deus é para a hora que você acorda, para você levantar e sair da cama. A graça de Deus é o que levanta a sua motivação, é o que te mantém em pé, é o que te faz cumprir o seu chamado, os teus propósitos. A graça de Deus é quando você olha e vê tudo dos avessos, mas o seu coração permanece firme, motivado, em pé e feliz. A graça de Deus, ela não depende de circunstâncias. Nós dependemos. Às vezes nós acreditamos que as conquistas nos mantêm em pé. E realmente, às vezes nos deixa felizes. Conquistas nos mantêm. Quando a gente está vivendo um tempo como diz a palavra, que há tempo de todas as coisas, de ganhar, de perder, de ficar triste, de ficar alegre. Quando a gente está vivendo momentos de conquistas, é muito bom, e a gente fica motivado, fica alegre, a gente consegue ficar feliz, mas há tempo para todas as coisas, e vem o tempo também de perdas. E quando vem o tempo de perdas, aquela motivação que a gente tem, ela acaba imediatamente. Aquela motivação que vem das conquistas, ela é eliminada.
E se a gente não tiver firmado na graça, nesses momentos, a gente cai, a gente é derrubado. Por isso que a gente tem que estar firmado na graça de Deus, viver da graça de Deus, viver do amor de Deus. Porque nessa caminhada de não depender de coisas, de conquistas e de circunstâncias, se a gente vive da graça de Deus, não importa o tempo que a gente está vivendo, se estamos ganhando ou perdendo, nós estamos plenos, felizes e em paz. Amém, queridos? E é isso o que Deus quer para nós. Nós ficamos questionando a Deus: por que, Senhor, isso? Por que viver isso? E eu imagino Deus respondendo: filho, mas por que você depende de circunstâncias, de estar conquistando, de estar bem, de estar saudável para ter feliz? Não é isso que eu te ensinei. A gente precisa, querido, nós precisamos, queridos, ter experiência da graça de Deus, não da emoção, mas experiência prática de estar no meio de circunstâncias terríveis, difíceis, quando os nossos olhos veem só dificuldades, mas o nosso coração, mesmo olhando tudo aquilo, permanece em paz, alegre. É claro que a gente tem dificuldade, nós temos sangue correndo na veia, é claro que a gente fica em alguns momentos tristes, abalados, isso faz parte, normal, não tem problema nenhum, está tudo bem, nós somos assim mesmo. A questão é nós permanecermos nisso. Toda vez que vem uma notícia ruim, que vem algo que a gente não esperava acontecer e acontece, é natural a gente ficar nervoso, ficar abalado, ficar triste. Os sentimentos naturais do ser humano faz parte. Nós somos seres humanos, não somos robôs, é normal, normal. A questão é quanto tempo a gente vai ficar nisso? Quanto tempo a gente fica mergulhado nessa amargura, nessa tristeza? O Elias teve um momento desse, ele derrubou lá 700 profetas de Baal, fez um milagre gigantesco, caiu fogo do céu, parou a chuva, fez coisas grandiosas. Quando recebeu uma ameaça de uma mulher muito poderosa naquele tempo, da Jezabel, destruiu toda a fé que tinha no coração dele, e ele foi para a caverna. Normal, nós somos assim também, queridos, nós também vamos para a caverna, faz parte, porque nós temos sangue correndo na veia. Mas quando Elias estava na caverna, Deus foi lá e falou para ele: Elias, eu estou contigo, sai daí. E foi o suficiente para Elias se levantar e sair da caverna. O Senhor quer tirar você, meu irmão, de qualquer tipo de caverna que você tenha entrado por situações controversas, problemas ou qualquer coisa que abale a sua alegria, a sua fé, a sua confiança, a sua motivação. Porque você não depende de coisas ou de circunstâncias, você depende da graça de Deus. E em qualquer circunstância que você tiver, Deus vai estar contigo. Se você estiver na cova dos leões, como Daniel estava, assim como Deus fez com os leões ali na cova do Daniel, seja o que for que tiver diante de você, te assustando, te deixando com medo, te afrontando, Deus vai fazer como fez com aqueles leões. Eles vão se acalmar. Leões famintos, bravos, selvagens, mas diante de você, pelo poder de Deus, eles vão se acalmar, sentar, ficar distraído, esperando Deus tirar você da cova. Deus é especialista nisso, querido. É a graça de Deus, é o poder de Deus sobre nós. Nós temos que aprender a viver, não apenas como frequentadores de igreja, conhecedores da Bíblia. Nós precisamos aprender a viver da graça de Deus, viver do amor que Deus tem por você, viver do poder de Deus sobre nós. Isso é realidade, isso é prática, isso é vida, isso é relacionamento entre nós e Deus. Nós temos que romper essa barreira da nossa razão, de definir tudo racionalmente, romper essa barreira
e viver do sobrenatural de Deus que está à nossa disposição. Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais, de milagres. E se o milagre não acontecer do jeito que você quer, não tem problema, porque a graça de Deus te basta. A graça de Deus te renova. A graça de Deus te deixa em paz diante dos leões. Amém, queridos? Eu creio que o Senhor quer renovar a graça dele em nós nessa noite. Deus quer que você usufrua da graça, que você pare de viver das suas próprias forças, de tentar resolver as coisas racionalmente, pensando como Deus vai agir, como Deus vai resolver. Pare com isso. Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus agir na tua vida. Apenas confie nele, faça o que você tem que fazer todos os dias, e descansa sua alma, descansa seu coração. O futuro pertence ao Senhor. Quando a gente não usufrui dessa graça, quando nós vivemos das nossas forças, das nossas capacidades, essa fonte é esgotável, essa fonte acaba. A gente até vai bem durante um tempo, se o que a gente estiver fazendo der certo, seja lá o que for, na área que for, mas se o que a gente está fazendo está dando certo, então a gente suporta caminhar na nossa força, porque está dando certo, vai bem, vai tranquilo. O problema é quando dá errado. Quando dá errado, aí acaba, esgota. Essa fonte da nossa força para caminhar, ela é esgotável, em algum momento ela vai acabar. Mas quando a gente caminha na graça de Deus, é uma fonte inesgotável. Inesgotável, ela nunca acaba, nunca se esgota, e ela sempre vai ser maior do que a aflição que você está vivendo. Ela sempre te rompe, te levanta da aflição que você está vivendo. Amém, queridos? A graça de Deus é um presente, é um benefício de Deus, é um presente de Deus para nós. Jesus sabia que nós não suportaríamos viver nessa terra, nessa situação humana. Ele sabia que nós não conseguiríamos viver, e por isso Ele deixou o Espírito Santo dEle, nos deu a graça dEle como um presente, como um dom. E a gente não está usufruindo desse dom, a gente não está usando isso, não está usando esse presente. A gente tenta carregar na força do nosso braço as coisas. Quando Deus responde para o Paulo, parece até um tom de exortação, parece até uma bronca que Deus dá no Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Mas se você for ler o contexto todo, o relacionamento de Paulo com Deus, você vai ver que não tem nada a ver com isso. Passou longe de uma bronca, muito ao contrário de bronca. É como se Deus dissesse para ele assim: filho, por que você está tão incomodado com isso? Para de se preocupar com essas circunstâncias todas. Você vai ter aflições na vida, nessa terra faz parte as aflições. Hoje você está vivendo esse problema do espinho na carne, daqui a um tempo vai ser outro. Você já viveu tantos outros no passado, por que isso te incomoda tanto? Deixa esse espinho, deixa isso para lá, esquece isso. Você tem que aprender a viver da minha graça. Para de precisar ter tudo perfeito na tua vida para ser feliz. Para de precisar ter tudo acontecendo perfeitamente para ter satisfação, para estar satisfeito. Nem sempre as coisas vão estar perfeitas, nem sempre as coisas vão estar acontecendo como você gostaria. Há tempo para todas as coisas, tempos de ganhar, tempo de perder. Usufrua da graça de Deus. Aprenda a viver satisfeito e em paz, pela graça de Deus, mesmo em momentos controversos, mesmo quando há espinhos na carne. As conquistas nos trazem alegrias, as tristezas nos trazem, as derrotas nos trazem tristezas, mas a graça de Deus nos mantém em paz. Amém, queridos? Aleluia. Eu lembro
Eu nem pedi se pode rir, mas eu vou contar um testemunho que você me contou. Se não puder, depois você dá uma bronca em mim. Mas o Ricardo uma vez estava aqui, ele me contou, compartilhou comigo, que estava num momento daqueles momentos de angústia que a gente passa, e ele estava preocupado, e estava triste, angustiado e insatisfeito. E aí vem uma notícia e fala uma coisa que piora mais ainda. E aí ele foi resolver um problema, contrariado. E aí ele ouviu, no meio daquele contexto, bravo, ele ouviu o Espírito Santo falando para ele: filho, se não for para me servir, o que mais você vai fazer? Já imaginou, queridos? Parou para pensar nisso? Se não for servir a Deus, o que mais você vai fazer dessa vida de 80 anos, 90 anos, de 100 anos que você vai passar aqui nessa terra? Se não for para viver pela graça de Deus, você vai viver do quê? As conquistas, elas passam, acabam, enferrujam, ficam velhas, perdem o valor. Pessoas morrem. O que de palpável você tem para se sustentar nessa vida e nessa terra? O que te mantém? O que te sustenta? Não tem nada, queridos. Tudo aqui é eternamente inútil. Tudo aqui é bom, é gostoso, faz parte. Deus até nos dá. Ele nos dá. Mas se você parar para pensar e para filosofar um pouquinho com a luz da palavra, você vai ver que nada aqui é tão importante. Nada aqui faz jus. Nada dessa terra faz jus a tirar a tua paz. Não existe situação dessa terra que faça sentido tirar a tua paz, seja ela qual for, sabendo que há um Deus poderoso e soberano, controlando e conduzindo a tua vida, que Ele tem os teus dias contados, assim como Ele tem os dias contados dos seus entes queridos também. Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas, e Ele te ama, e faz tudo por amor a você. Nada do que tem nessa terra é tão importante do que você viver esse tempo de vida que você tem na paz de Jesus Cristo, na graça dele, na confiança dele, descansando nele. Eu tenho um casal de amigos que até veio aqui, foi num acampamento que a gente teve, e eles tinham uma filhinha de 3 anos de idade, e ela teve uma complicação, e eles estavam na fila aguardando transplante, e nas vésperas do transplante, quando ela já estava bem adiantada na fila, ela faleceu. 3 anos de idade. Que dor é essa, queridos? Que dor é essa? Como se descreve uma dor dessa? Como se lida com uma situação dessa? E eles estão vivendo felizes, bem, sentindo a dor da saudade, sentindo a dor da perda, com esse espinho na carne, mas felizes na graça de Deus. Há 2 meses atrás, um outro casal de amigos, eles tinham um filho de 14 anos, lindo, saudável, e o menino sentiu uma dor, foi para o hospital, diagnosticaram que era gases, deram algum tipo de, sei lá, de Luftal, alguma coisa para ele. A dor continuou, ele voltou para o hospital e medicaram novamente, gases, e ele voltou para casa e a dor aumentando, até que um amigo em comum nosso, que é médico, foi lá e falou: isso aqui é gravíssimo, pôs a mão nele, isso é gravíssimo, ele precisa ser internado agora. E aí os pais correram para o hospital e internaram, e ele estava com uma pneumonia crônica, absoluta, já tinha tomado todo o pulmão dele,
e ele faleceu. 14 anos. Não era ninguém que estava doente, em plena saúde, brincando. E eu tive um amigo de infância, eu tive com ele lá no hospital, e ele chegou com as roupas para trocar o menino. E não tinha quem ajudasse, eu fui com ele, aquele menino lindo, saudável, gelado em cima da maca, com os olhos virados, e eu ajudei ele a trocar. E naquele momento eu trocando, eu falei: meu Deus, o que é isso? Por que isso? E sabe como eles estão vivendo, os pais? Com dor, com esse espinho na carne, com saudades, mas felizes, plenos na graça de Deus. Você vive da graça de Deus, queridos. Você não vive dos seus problemas resolvidos. Você não vive do seu casamento estando perfeito. Ore para que fique perfeito. Faça tudo o que você precisar para que fique perfeito. Você não vive das suas finanças com dinheiro sobrando. Trabalhe bastante, ore para que você tenha suas finanças equilibradas. Mas você não vive disso. Você não vive do seu corpo em plena saúde. Ore por isso, cuide do seu corpo, sim, mas você não depende do seu corpo perfeito para ter a alegria da salvação e para viver com Deus. Descanse no Senhor, relaxa, libera para o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos? Eu queria te pedir, enquanto a gente adora a Deus e louva a Deus nesse tempo, eu queria pedir para você, fecha seus olhos, e tenta fechar seus olhos, é só para que você se concentre em você mesmo, para que você não se distraia. Mas, com certeza você já viveu algum momento da sua vida, alguma fase difícil, em que você viu a graça de Deus agir em você. Em que você percebeu que o que te renovou não foi a sua força, não foi alguém que orou por você, não foi nada a não ser a graça de Deus. Algum momento da sua vida que você sentiu e que você tem convicção que a graça de Deus ali te levantou e te alcançou. Aquilo que aconteceu naquele momento na tua vida, não era para ser só um momento. Deus permitiu aquela situação para que naquele momento você encontrasse o caminho da graça e seguisse nele para sempre. Para que naquele momento você se apegasse à graça de Deus e não deixasse ela nunca mais. Mas talvez as circunstâncias da vida, as situações, os problemas te desviaram desse caminho e você deixou essa graça para viver carregando nos seus ombros o peso das adversidades da vida. E o Senhor quer nessa noite, meu irmão, minha irmã, trazer você de volta para esse caminho de graça de Deus. Arrancar dos seus ombros todo esse peso que você tenta carregar das circunstâncias e te conduzir na leveza da graça de Deus.